Eu sou a Sheila Peruzetto e ajudo mulheres a terem uma vida mais equilibrada. E hoje nós vamos falar de uma coisa que nós precisamos muito equilibrar nessa vida: o poder do não. Será que eu estou falando não para as pessoas? Qual as consequências desse não? Como que eu lido com as consequências do não? Como que eu falo não? Isso é uma coisa muito desafiadora para mim, que eu trabalho isso muito na minha vida. Eu falo que é muito complexo às vezes, a gente fala uma palavrinha tão pequena, né, gente? Tipo não, né? Uma coisa tão simples, mas às vezes tão difícil de dizer. E quando a gente não diz, quantas consequências a gente tem por conta de não dizer não. Então vamos lá, ó. Como que a gente lida? Eu vou começar falando primeiro por que a gente não fala não. Quem não fala não tem um problema com autoestima, sabia? Porque está sempre dando para o outro, sempre fazendo para o outro, tudo é para o outro e não para si. Quando você faz muito para o outro e não olha para si, isso é baixa autoestima. Então, cuidado, tá? Às vezes as pessoas que não falam não, elas realmente têm uma baixa autoestima, porque ela acha o quê? Se eu falar não, o outro não vai me amar. Porque assim, ó, gente, todos nós temos uma necessidade de aceitação e de sermos amados. Todos nós queremos ser amados e aceitos. Nós viemos ao mundo para isso, para sermos amados e aceitos. Só que muitas vezes, o que acontece? A gente acha que falando não, a gente não vai ser amado. Todos nós queremos ser amados e aceitos. Todos nós queremos. E aí o que acontece? Às vezes implantou na nossa cabeça, a gente acha que se a gente falar não, nós não vamos ser mais amados por aquela pessoa. Nós não vamos ser mais aceitos por aquele meio. E aí o que acontece? A gente não fala. E aí a gente sofre as consequências de não falarmos o não. Então é muito sério isso, gente. Eu falo que isso é uma das coisas mais sérias que a gente precisa lidar nessa vida. Não é tão simples, pelo menos para mim não é. E sabe que existe um sabotador? Quem faz o curso Desperte Seus Talentos comigo, a gente fala muito de sabotador. Existe um sabotador que é a pessoa ser muito prestativa. Sabe aquela pessoa bem prestativa, bem boazinha, faz tudo para todo mundo? É bom ser prestativo? Muito bom ser uma pessoa prestativa. Só que existem os níveis, né, de você ser prestativo. E aí, às vezes, quando a pessoa é muito prestativa, o que ela não fala? Ela não fala não para o outro. Ela só fala sim, e faço, e ajudo, e me desmorono para ajudar o outro, e coloco o outro na frente dos meus interesses. Os interesses do outro acabam sendo maior que o meu. Então, o que a gente precisa? Dosar isso. Eu vou te dar depois 3 perguntinhas aqui que você vai se fazer antes de falar não. E aí faça essas 3 perguntas, vai chegar a hora de eu falar delas, para você ver, poxa, é hora de eu falar não, porque o não, ele muitas vezes vai chatear, vai frustrar, só que o não falar também vai te causar muitas consequências. Saiba que o sim causa as consequências e o não também, né? Então a gente precisa dosar isso. E aí é tão engraçado, eu tinha uma coach que ela era tão prestativa, ela tinha tanta dificuldade de falar não, que ela fazia tudo para o outro. E assim, e o caso dela foi muito forte com o marido dela. Então, ela trabalhava o dia todo, e aí ela chegava em casa, o marido dela tinha um comércio, ela ia para o comércio do marido, fazia tudo lá. Ela chegava e já ia arrumar, era tipo uma lanchonete, assim, um restaurantezinho pequeno. Então ela ia para a cozinha, ela limpava, ela fazia. E depois ela chegava em casa e dava conta da casa. Era uma jornada assim insana. Por quê? Porque ela queria fazer tudo. E a pessoa que recebe acaba muitas vezes abusando dessa pessoa, né? Porque ela nunca fala não, então tudo que pede faz. Então o marido dela acabava abusando dessa
boa vontade dela e ela só no 100 pro marido, só no 100. Trabalhava o dia inteiro, ia pra lanchonete, fazia as coisas, trabalhava, depois chegava em casa e tudo era amém, tudo era sempre esse marido. Até que passaram-se anos, teve uma fase aí da vida dela que ela pegou a traição do marido dela. Então você imagina como essa mulher se sentiu? Ela largou tudo dela, ela trabalhava, ela dava todo o dinheiro pro marido. Então, assim, o dinheiro nem era dela. Não tô falando que você precisa ter o seu dinheiro, o seu marido, o seu, mas ter o dinheiro conjunto. Não, ela dava tudo para ele, ela não comprava as coisas para ela, era tudo coisas para ele, era uma coisa assim insana. E aí ele acabou traindo ela. Você imagina como essa mulher ficou? Como foi difícil ela se reerguer. E aí o que aconteceu muito com ela? O ressentimento. Eu falo que quem fala assim sempre e não sabe dizer não, acha e espera que o outro faça o mesmo inconscientemente. Quando você se dedica muito ao outro, faz muito pro outro, você também espera um reconhecimento, você espera uma atitude do outro. E quando isso não vem, você fica muito, muito ressentida. Então ela ficou muito ressentida. Ficou muito frustrada, e não é para menos. E aí na cabeça dela, eu larguei a minha vida, eu fiz tudo por ele e olha só o que deu. E hoje ela está num trabalhar na vida dela de falar não, isso eu não vou fazer, isso eu não quero. Vou fazer o que eu quero por mim também. Então cuidado, porque às vezes você fala tanto sim para o outro, esperando um reconhecimento também. Então cheque o seu coração. O que você espera tanto do outro? Por que você não fala não para o outro? Será que você está querendo um reconhecimento? Você está querendo que ele faça tudo para você? Então cheque o seu coração, porque o dia que ele não fizer, você vai ver como você vai ficar ressentida, como você vai ficar magoada com as pessoas, porque você acha que você faz tudo e você tem que receber isso em troca. E não vai receber, gente. Faça o que você tem que fazer sem esperar em troca, porque não vai receber. E muitas vezes é o contrário que acontece, porque aí você acaba ficando tão desvalorizada até pela pessoa, porque tudo você faz. E aí como que a pessoa te valoriza? E isso é uma baixa autoestima. Muito baixa autoestima isso, porque você faz tudo só para o outro. E você, aonde você está nessa história? O que realmente você gostaria de fazer? O que você quer fazer? E aí, como sempre, né, gente, eu falo que tudo começa lá quando a gente é pequenininho, tudo começa lá na nossa infância. De repente, o que aconteceu lá na nossa infância? Cheira que aconteceu, quando eu vejo, eu só falo sim, eu tenho uma baita dificuldade de falar não. Eu acho que eu vou brigar, porque tem gente que acha que falar não é ir pro conflito. Eu tinha muito isso em mim, gente. E pra mim, poxa, eu falasse não, uma pessoa ia brigar comigo. E não necessariamente, isso não acontece. Porque algo aconteceu lá na nossa infância e não importa, mas eu tive uma infância feliz, foi tudo bem, ok. Eu não tô te falando que é traumas que aconteceram, não. Esses sabotadores que a gente tem, essa coisa, a gente ser muito prestativo e não falar, aconteceu algo lá que hoje você só repete. Então, o que pode ter acontecido lá? Às vezes você tem uma família que se doa muito pelo outro, né? Você tem pais que dão tudo para o outro, tá sempre dando comida para o próximo, sempre fazendo coisa para o outro. A mãe é assim com o pai e você aprendeu por esse modelo de repetição. Eu vi que nem a coach que eu tô te falando, o que aconteceu lá na infância dela. O pai se separou da mãe e a mãe passava necessidade e a família sempre vinha ajudar eles. A mãe e a filha que ficaram passando necessidades, então a família sempre vinha ajuda, todo mundo vinha, ajudava. Então ela criou esse modelo que eu recebi ajuda e agora eu preciso sempre ajudar o outro, eu não posso falar não para o outro. Eu já vi pessoas também que às vezes o lar teve tanta tensão,
Foram momentos de altos e baixos e aquele lar tenso, sabe? Quando o pai chega, você nunca sabe como ele chega e aquela coisa tensa no lar e ela queria ser a pacificadora. Aquela que não, tá tudo sempre bem, ela nunca fala não, ela sempre obedece para não ter mais brigas na casa. Então, às vezes, ela cria isso dentro de si. Então, perceba onde veio isso de você não conseguir falar o não. Isso vai te ajudar a, poxa, agora eu sou uma adulta, ok? Então, agora você é uma adulta e você pode sim falar não para o outro. Gente, podemos falar não e sermos amadas. Esse que é o problema. Às vezes a gente acha que falando não, a gente não vai ser amada. Nós somos amadas sim, falando não. E sabe o que acontece? Às vezes se a gente não fala não, a gente mente. Essas que se fazem de boazinha, elas não falam não, não quero, não vou. Ela acaba mentindo, arranjando uma desculpa para ainda sair bem na fita. Que era muito o que acontecia às vezes comigo. Não queria fazer alguma coisa, você conta uma história, você inventa uma mentira para não fazer. E aí você acha que isso é certo? Sabia que mentira é pecado? E aí você fica bolando histórias, fazendo uma coisa, se enrolando inteira da próxima vez que você já podia ter resolvido o negócio, falar, olha, não gosto de comer no japonês. Pronto, não vou, não gosto dessa comida. Coisa simples, gente. Às vezes você não fala, porque todo mundo quer ir lá, você dá uma desculpa, daqui a pouco estão te convidando para ir no japonês de novo. E você não falou não, e você mentiu. Olha que coisa terrível. E aí, o que você deve falar? Sheila, o que eu devo fazer então para começar a falar não para a pessoa? Faça essas 3 perguntas para você. Quando a pessoa te fala alguma coisa, eu quero. Primeiro essa pergunta você deve fazer para você. Eu quero fazer isso. Eu quero. É bom para mim? Vale a pena? Eu quero fazer isso. Você já vai ver. Aí você já pensa, poxa, eu não quero. Porque muitas coisas você não quer e é necessário fazer. Nem sempre o querer só basta, por isso que são 3 perguntas. Nem sempre vai, eu não quero trabalhar. Ok, mas precisa trabalhar. Então, parar no eu quero ou não quero. Não. Então, eu quero. Perceba, eu quero ou eu não quero. Então, como a gente está treinando o não aqui, então, não quero. Ok. Então, por quê? Eu posso. Tá? Eu posso fazer isso, eu tenho condições de fazer isso vai caber na minha agenda do meu dia, isso não vai tumultuar, então assim, eu posso fazer isso, eu tenho condições, eu tenho habilidades, eu consigo fazer isso que estão me pedindo, então assim, eu quero fazer, eu posso fazer, eu devo fazer, poxa, isso é bacana de eu fazer, devo fazer isso. Porque às vezes te pedem coisa, gente, que vai contra os seus valores, contra aquilo que você acredita. Um exemplo, você está com seu chefe e ele te pede para você ir fazendo coisas que vai contra os seus valores. Você está vendo que ele está mentindo, que ele está tomando vantagem, que isso não é bacana, é ilegal, às vezes um monte de coisa. E você fala, poxa, eu devo fazer isso? Isso é algo que eu devo fazer? Isso não está me ferindo? Então, você que tem dificuldade de falar não, faça essas 3 perguntas para você antes de falar não. Então, assim, eu quero. Só o querer não vai adiantar, né, gente? Então, é aquela coisa, poxa, eu não quero trabalhar. Isso não é um argumento, né? Então, assim, agora, eu posso. Eu posso fazer isso? Então, eu quero, eu posso, eu tenho condições de fazer isso e eu devo fazer isso. Se nas 3 respostas forem não, então assim, eu não quero, eu não posso porque eu não tenho condições, eu não tenho talento para isso, eu não tenho tempo para isso, isso não cabe na minha agenda, etc. Então, e eu não devo porque isso não é
bacana, isso me fere, não é o que eu quero fazer. Então, se você, nessas 3 perguntinhas que você fizer, você fala não, fale não de uma vez por todas. Fale, ok? Eu quero, eu posso e eu devo. Faça essas 3 perguntas antes de dar a resposta. E aí, Sheila, agora falei não, e as consequências disso na minha vida? Gente, assim, ó, dependendo do não, você vai ter as consequências na sua vida, ok? E o sim também, tudo são escolhas. A gente tem escolhas, sim. Quem assistiu aquele filme O Diabo Veste Prada, é bem nítido isso. É bem nítido esse negócio do não. E ela achar que ela não tem escolha. Aquela funcionária da chefona. Tem hora que ela fala assim, mas eu não tive escolha. Teve escolha sim. Só que ela não sabia falar não. Então ela fazia tudo para aquela chefe dela. Até que a vida dela começou a desmoronar. Não? Começou a desmoronar e ela teve que fazer uma escolha. Então assim, o não, você vai ter que entender que ele tem consequências e o sim também. E não falar nada também, tá? Porque às vezes a gente acha que, não, eu não me posicionar, eu vou sair daqui ilesa. Não, às vezes a falta de posicionamento ainda é a pior. A palavra de Deus diz, seja o seu sim, sim e o seu não, não. A pior coisa é ficar em cima do muro, não se posicionar para qual lado você vai e o porquê que você está indo para aquele lado. Então precisamos sim se posicionar. Poxa, se eu quero é sim, então que o meu sim seja sim, que o meu não seja não. Mas que eu saiba que tanto um quanto o outro vai ter as consequências. Com o meu chefe, eu tô lá no meu trabalho e agora, poxa, esse tipo de atividade eu não vou mais fazer, não quero fazer. Você vai ter uma consequência, tanto de falar sim quanto do não. Você pode, no não, perder o seu emprego. Concorda? Não é? Poxa, eu não quero fazer esse tipo de atividade, não posso e não devo fazer isso. Lembra dos 3 porquês? Então, poxa, eu não quero, não posso, não quero, não tenho habilidade para isso e não devo fazer isso. Ok, então vou falar não para ele. Vai ter uma consequência. Então você pode perder o emprego. E isso faz parte. E aí você lida com isso. Com certeza, se ferir os seus valores. E às vezes você tem tão bons argumentos para falar não que você reverte uma situação. Tá? Já vi pessoas que falaram não para o chefe e reverteram um processo, conseguiram fazer outras coisas, conseguiram virar a chave. Tinha uma amiga minha que o chefe maltratava e fazia, sabe assim, descaso das pessoas. E ela falou assim, não admito mais que você trate as pessoas assim. Se continuar assim, eu tô fora. Não aguento mais. Aí ele caiu em si e falou, poxa, nem eu percebia, porque para ele era tão automático maltratar as pessoas e falar das pessoas que ele nem percebia. E aí por uma atitude dela, eu não aguento mais, ou você muda ou eu tô fora. A pessoa mudou. Então o seu não também ajuda o outro a melhorar, sabia? Poxa, isso eu não suporto, isso não dá para mim, daqui para cá não dá mais. Então você coloca limites para o outro e você ajuda o outro e se ajuda. Uma pessoa que realmente sabe falar não, gente, ela é livre. Ela é livre e ela sabe da sua identidade. Ela sabe dos seus potenciais. Ela sabe dos seus talentos. Ela sabe aquilo até onde ela pode ir, que vai ser bacana, aquilo que não é bacana, que ela não consegue fazer uma boa entrega, isso não tá na minha área de pontos fortes, isso não tá no meu melhor, eu não vou te fazer a melhor entrega, é melhor eu não fazer isso. Gente, isso não é lindo? Isso é o que? Estar com uma identidade enraizada, sabe? Porque nós não vamos agradar a todo mundo, gente. Estou estudando muito sobre a história de Jesus. Gente, Jesus não agradou todo mundo. Ele fazia milagres. Ele curava as pessoas. Ele era um homem super bom. Tinha palavra de sabedoria. E ele não agradou todo mundo.
Só que também ele não falava sim para todo mundo. Ele também se posicionava, ele também sabia o que ele queria. Nem ele agradou todo mundo. Você acha que você vai agradar? Vamos combinar? Você acha que eu ou você vamos agradar todo mundo, gente? Não vamos. Se nem Jesus agradou, como que eu vou agradar? Então não é o seu sim sempre que vai te fazer mais forte, que vai te fazer mais amada, que vai te fazer mais aceita. Não vai, não vai. O seu não pode ajudar muitas pessoas. O não para os seus filhos. Existe uma consequência gigantesca de ser uma mãe realmente que se posiciona. Isso não. E vai com esse não até o fim com o seu filho, na educação dos seus filhos. Gente, isso é primordial para quem é mãe. Poxa, sustentar o meu não, né? Não ceder às pressões. Isso você educa. Isso você está indo formando o caráter, formando a disciplina nos seus filhos. Ó, não vai sair. Não pode ir. Isso não vai fazer. Porque a mãe que não fala não para os filhos colhe frutos amargos depois. Por quê? Porque o filho vai crescer sem esse senso de disciplina, esse senso do que pode, do que não pode, até onde ele deve ir. Gente, isso é péssimo para uma criança. Então, ter esse não firmado junto na educação dos seus filhos, isso é fantástico e vai ter consequências muito, muito positivas na vida dele. Falar não no seu trabalho, contanto que você saiba e lide com as consequências disso, isso também é fantástico, gente. Sabe, isso é muito bom, porque às vezes as pessoas vão entender, ó, isso ela não gosta, isso gosta, até aqui nós vamos, até aqui não vamos, sabe? Porque senão você também acaba muitas vezes ficando sobrecarregada, porque você fala sim para todo mundo e vai. Tem uma amiga minha que ela é tão prestativa, ela é tão do sim, ela estava trabalhando isso nela, era gerente de banco, e ela tinha um limite para pilha de papel, né? Ela tinha um bonequinho e ela tinha um limite para pilha de papel dela, de afazeres, que as pessoas iam dando as coisas para ela e ela ia falando, ok, não, deixa que eu resolvo. E o bolinho ia aumentando. Até quando ela via que chegava no limite, ela falou, opa, agora não mais. Agora eu não posso mais. Lembra do que eu quero, eu posso, eu devo? Então agora eu não posso mais, porque agora eu não dou conta mais dessa demanda. Chega e as pessoas viam, ó, eu não posso agora. Não dá. Isso eu não posso fazer, isso eu não consigo fazer. E isso ela foi trabalhando, mas ela colocou um limite. Porque senão ela sempre passava do horário, ela ficava. Por quê? Porque ela é gerente de um banco e aí o que ela queria? Resolver o problema de todos os seus liderados, de toda a equipe dela. E aí você vai se desgastar. Então, o não, gente, é importantíssimo para os limites. O outro só vai saber o seu limite, só vai saber até onde ir com você quando você falar não quero, não vou, né? Sabe que eu faço um exercício de não, porque eu sou do estilo prestativa, sou do estilo de querer agradar a todos e eu estou em treinamento com isso. Eu treino e é tão engraçado quando eu vejo as pessoas falarem não. Eu tava com um amigo meu que ele é muito legal e ele fala assim, não vou, não quero, não gosto. E isso assim é muito, muito legal, porque você vê que assim, ele não tá preocupado se o outro vai gostar, o que vão falar, como não sei o quê. Simplesmente uma posição, não vou tomar vacina, por quê? Porque não quero e não quero te falar o porquê e ok. Então, quando você tem essa autoestima sua forte, quando você tem essa identidade forte, você sabe seus potenciais, você sabe seus talentos, você sabe onde você pode ir, você diz não e numa boa. E sabendo que Deus vai continuar te amando. As pessoas que realmente te amam, as pessoas que realmente estão junto com você, ela não vai te deixar por conta dos nãos que você tem falado.
Pode ter certeza disso. Ela não vai te deixar por conta dos nãos que você tem falado para ela. Quem está com você, quem conhece o seu potencial, quem sabe quem você é, não vai te deixar e não vai deixar de te amar. Não vai deixar de se relacionar com você por causa dos nãos que você fala. O seu filho não vai deixar de te amar porque você fala não para ele. O seu marido, se é seu parceiro mesmo, ele não vai deixar de te amar, de te respeitar porque você está falando não para ele. O seu chefe não vai perder você por conta dos nãos que você tem falado, se você tem boas justificativas. E cada um, gente, vai ter o seu jeitinho de falar não, né? Pensa eu, né? Não consigo falar não, e bater na mesa, não. Mas eu falo com a minha forma, com o seu jeito, e cada um vai ter o seu. E a dica que eu dou aí é, se você não consegue, treine no espelho, escreva quando você tem uma decisão para tomar e realmente você precisa falar não, treine, escreva antes de fazer. Isso tudo te ajuda muitíssimo na hora de você falar um não, né? Treinar antes. Então isso é muito, muito bom. Treine antes de falar um não, tá? E aí, o que você pode mais lidar com isso, as consequências disso, as pessoas ficarem frustradas com você, não é? Você sempre fala assim e agora está falando não. Você acha que a pessoa vai gostar? Nem sempre, né? E aí você vai precisar lidar com essa frustração. Você vai precisar lidar com tudo isso, né? Igual a menina lá do Diabo Veste Prada, quando ela falou não, eu não quero, eu não vou agora, eu não quero isso pra mim. Ela até conseguiu a admiração da chefe dela depois, não foi? Então, assim, é possível sim dizer não para as pessoas, embora muitas vezes elas vão ficar frustradas com vocês, né? Às vezes frustra a gente, mas frustra outras pessoas, elas esperam uma coisa de nós e aí a gente acaba se frustrando, a pessoa acaba se frustrando conosco, mas faz parte das relações. E muitas vezes é melhor ela se frustrar com você do que você ficar frustrada e não saber administrar a situação, tá? Então, era isso que eu queria falar para você antes de falar não. Perceba se eu quero, eu posso, eu devo. Lembra dos 3? Repita. Fale não na hora certa, do jeito certo, com o seu jeito. Cada um vai ter o seu jeito. E arque com as consequências dele. Com seus filhos, saiba que eles não vão deixar de te amar porque você fala não. O seu chefe também vai aprender a te respeitar quando você falar, não, isso eu não posso agora, isso não dá, isso vai ser assim, assado, né? No seu ambiente familiar, muito importante colocar os nãos, os limites. Isso quer dizer que você é uma pessoa forte, uma pessoa com autoestima, que sabe do seu potencial, sabe dos seus talentos. Então fale não, gente, e assuma as consequências disso. Sabendo que, falando sim, você também vai arcar com as consequências, não é? Então, quais consequências eu quero arcar? Com as do sim ou com as do não? Qual eu sei lidar melhor? Lide com essas consequências, que você vai tirar de letra, depois você me conta como foi. Falem não, se libertem disso, isso é poderoso, 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 sabe? Não, não vou, não quero, agora não dá, não vou fazer agora, sinto muito, mas agora não consigo fazer. Isso é libertador. Saiba lidar com as consequências disso, com as frustrações das pessoas, faz parte, lide com ela dentro de você. Você estando bem resolvida internamente, com autoestima boa, bem resolvida internamente, você vai saber lidar muito bem com os não, porque vai saber que você não vai conseguir agradar a todos. E não é falando sim sempre que você agrada a todos, gente. Muito pelo contrário. Falando sim para todos, muitas vezes você pode ter só gente que te monta pelas costas e não te valoriza. Aprenda e fale não. Treine, treine, treine. Depois vocês me contam, tá bom?
Grande beijo, beijo, gente. Amo vocês. Beijo.